Olá, turminha, meus alunos da turma da sala dos adolescentes. Hoje eu fiquei responsável por compartilhar com vocês a lição de número 6, que o tema é Meus pais têm religiões diferentes. E agora? Na verdade, não vai ser bem, né, uma aula, porque a aula é legal quando a gente tá junto, né? E vocês ali lendo os textos bíblicos e participando, enfim. Mas nós vamos fazer uma reflexão sobre esse tema e de como a gente deve se comportar diante de uma situação dessa. Esse tema, meus pais têm religiões diferentes. E agora? Nós vamos usar o texto base em Mateus 10, versículo 37, que diz assim: Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. E aí, a base dessa aula, que a gente precisa entender em primeiro lugar nessa aula, é que realmente Deus, ele está acima de todas as outras coisas na nossa vida, né? Que a gente precisa ter consciência de que o primeiro lugar de todas as áreas da nossa vida pertence a Ele, pertence a Deus. E por que é tão interessante a gente estudar esse assunto? E aí você pode estar se perguntando, mas meus pais estão comigo na igreja, todos nós professamos a mesma fé, eu preciso mesmo estudar esse tema? Mas essa reflexão de hoje, ela serve para você. E se não é o seu caso, se você não, graças a Deus, você e os seus pais todos professam a mesma fé, você em algum momento vai alcançar algum amigo seu, algum colega para o reino de Deus que de repente vai encontrar essa dificuldade, que de repente não vai ter pais que sirvam a Deus, não vai ter pais que tenham os mesmos princípios bíblicos. Então, você ter um conhecimento desse assunto é importante, porque se não servir para você, vai servir para você ajudar alguém, algum amigo seu que pode precisar. E aí, para a gente começar aqui, a primeira coisa que a gente precisa estabelecer nesse tema é o que é a religião, né? Porque hoje, infelizmente, e muito do que a gente tem visto são pessoas religiosas, pessoas que se apegaram à religião e deixaram o exemplo de Cristo de lado, né? E se você passa a adorar uma instituição, uma religião, tá errado, porque esse primeiro lugar nas nossas vidas realmente deve ser de Deus. Jesus deve ser o primeiro lugar, Jesus deve ser o centro. Então, pessoas discutindo por religião, enfim. A religião, ela é um conjunto de práticas e de crenças relativas a coisas sagradas que são adotadas por um grupo de pessoas. Então, nós temos exemplo do nosso país, que é um país laico, que você tem a liberdade de escolher a religião que você quiser, graças a Deus por isso, né? Nós temos uma diversidade dessas religiões, né? Esse conjunto de crenças e práticas no nosso país. No nosso caso, nós fazemos parte de uma religião cristã, né? Nós evangélicos, protestantes, e somos classificados sim como uma religião. Nós temos a prática de nos reunirmos regularmente para prestarmos os nossos cultos a Deus, e isso dentro dessa palavra, dentro do que abrange a religião, nós nos encaixamos nesse quesito. Mas a gente precisa ter consciência de que
dentro dessa diversidade de religiões, nós também precisamos ser luz. Por quê? Porque quando o nosso comportamento, ele não condiz com aquilo que a palavra ela nos ensina, nos orienta e que a gente sabe que a gente deve viver, de alguma forma nós estamos... eu vou usar um termo que ele não é muito... talvez seja um pouco pesado, mas se a gente vive de alguma forma que contraria, de maneira que vai contra aquilo que o Senhor nos ensina através da palavra, a gente pode de alguma maneira estar envergonhando o Evangelho, e isso é muito triste, é muito sério. Então, olha só, esse tema de os pais terem uma religião diferente dos filhos e como os filhos devem se portar, entrando propriamente nesse tema agora, como que a gente pode fazer? Como que o adolescente que tem os pais como uma autoridade, que deve honra e obediência aos pais, conforme a palavra nos ensina, como que esse adolescente ele pode se portar dentro de casa com os pais? Ele deve ter como meta, como objetivo, evangelizar os pais, pregar a palavra para os pais. Como ele pode fazer isso? É sobre isso que nós vamos falar agora. Como que a gente pode abordar esse assunto dentro de casa? O melhor caminho é você ser um exemplo. É você viver o evangelho, é você viver o cristianismo de acordo com o que a palavra te orienta. Porque, sabe aquela coisa de atitudes falam muito mais que palavras, aquilo que você faz ou deixa de fazer, como você se comporta, ele vai falar muito mais sobre o cristianismo que você vive do que as suas palavras em geral. Então, qual que é o primeiro passo para fazer essa abordagem de falar de Jesus, de apresentar Jesus para os seus pais? O melhor caminho é você ser exemplo de um cristão exímio, vivendo em amor e em respeito, que a palavra nos orienta muito isso. E olha só, não é porque você conheceu a palavra, você é cristão, que você deve enfrentar os seus pais na tentativa de apresentar Jesus para eles. Não, porque desonrar os pais, nós como filhos, nos deixa em desacordo com a palavra, nos deixa de viver algo que faz toda a diferença quando se trata de evangelizar alguém, né? Ela vê em você realmente alguém que vive o que prega, e não só que prega, mas que a vivência não mostra aquilo que ela fala. Então, honrar os pais, obedecer o mandamento da honra é primordial, é essencial. E aí, independente, mas é de uma religião que eu não concordo, é de uma religião que eu não gosto, independente. Quando a Bíblia nos orienta a honrar pai e mãe, ela não nos dá critérios. Se seu pai for assim, se sua mãe for assim, aí você deve honrar. Não, a Bíblia não nos dá critérios. Ela nos diz apenas que nós devemos honrar. Então, por mais que alguma outra coisa você não concorde, você precisa honrar. Você precisa praticar a palavra. E aí, respeitar e manifestar o amor. Claro que quando você está apresentando Jesus para eles, você está manifestando o amor. E isso deve ser um investimento seu, em sempre investir e manifestar o amor e transmitir o amor de Jesus a eles através da sua vida. Olha só, se você é um cristão e
quer, isso aqui eu preciso ler porque é maravilhoso. Se você é um cristão e quer pregar o amor de Deus, antes de fazê-lo, viva em obediência com as suas atitudes e em seguida pregue o amor de Deus. Então, em primeiro lugar, você precisa viver as atitudes do amor que você aprende na Bíblia. Em primeiro lugar, você precisa deixar que a pessoa veja que você realmente foi transformado, foi tocado por esse amor. Mas isso tem que ser real, tá? Se isso ainda não aconteceu de fato, se você ainda não viveu essa transformação que só o amor de Deus pode proporcionar nas nossas vidas, busque isso primeiro. Porque é como eu disse alguns minutos atrás, a gente pregar algo que a gente não vive, é como diz lá em 1 Coríntios 13, né? Vai ser só um sino fazendo barulho, mas que não vai causar efeito nenhum. Então, sem o amor, sem viver isso na prática, não vai ter efeito, não vai ter o resultado esperado. Então, primeiro, você viva em obediência com a palavra, você viva em amor. E aí, só depois que você vai pregar o amor de Deus, que você vai falar a respeito do amor de Deus. E aí, olha só, a palavra nos ensina que Deus é amor e que em Jesus podemos podemos entender isso mais facilmente. Por quê? Porque a forma de Jesus amar o mundo, a forma que Jesus obedeceu o Pai, trouxe para ele muita dor, custou para ele a vida, mas ele obedeceu e ele amou incondicionalmente. Se Jesus fosse olhar para mim, se Jesus fosse olhar para você e pensar e refletir, deixa eu ver se vale a pena eu morrer por ele, deixa eu ver se vale a pena eu entregar esse amor incondicional para ele. Se Jesus tivesse que fazer essa reflexão a respeito de qualquer um de nós humanos, com certeza ele não teria feito sacrifício na cruz. Então, o amor dele foi incondicional, não foi baseado em deixa eu ver se ela merece ou não merece. Não, mesmo nós não merecendo, ainda assim ele se entregou, ainda assim ele amou em sua totalidade. Então, em Deus e Jesus, nós vemos esse maior exemplo de obediência e de se entregar, se doar por amor. A vida de Jesus é um empenho, é um exemplo disso, de fazer a vontade do Pai, de se entregar por amor, de se doar acima de todas as coisas, e que não era um resultado para ele, né? Não era algo em benefício próprio, era pelos outros, era pela humanidade. Então, essa atitude de Jesus, ela deve ser vista em nós, antes de a gente tentar pregar o evangelho, falar a palavra para os nossos pais ou para qualquer outra pessoa que seja. Essa atitude de amor e de entrega, ela deve ser vista nas nossas vidas também. E aí, o que é legal e o que é bom a gente prestar atenção nesse processo de você apresentar Jesus aos seus pais e até mesmo a outras pessoas, por que não? É um princípio bíblico. Se você ama a Deus, você deve amar o seu próximo. 1 João 4:21. E se você ama o seu próximo, você deseja para ele aquilo que você deseja de bom para você. Então, não há outra maneira de expressar o seu amor a não ser se colocando no lugar do próximo. Você olhando a vida com os olhos dele, você pensando antes de uma atitude, nossa, será que eu iria gostar que fizesse comigo o que estão fazendo com ele? Será que eu iria gostar que essa atitude que eu estou tendo com ele, que ele tivesse comigo? A gente elimina muitos erros da nossa vida
quando a gente tem essa capacidade, essa empatia de nos colocar no lugar do outro e agir conforme nós gostaríamos que agissem conosco. Isso facilita muito a nossa forma de amar o próximo, porque você nunca vai desejar nada que é ruim para você, você não vai desejar nada que cause sofrimento a você. Então, se você se coloca no lugar do próximo antes de uma atitude, de qualquer coisa que você vai fazer, e você pensa a respeito de como você se sentiria nessa situação, você evita erros, você evita, de repente, até mesmo um desrespeito, e você está amando essa pessoa. E aí, olha só, a sua forma de abordar os seus pais, para apresentar Jesus para eles, deve ser também assim, fazer de uma maneira amorosa, de uma maneira que exale amor, de uma maneira que você para e reflita. E se fosse eu que não conhecesse Jesus e eles quisessem apresentar para mim, qual seria a maneira que eu iria gostar que isso acontecesse? Então, da mesma forma que você iria gostar que fizesse com você, que isso fosse de uma maneira amorosa, de uma maneira respeitosa, assim também deve ser quando você for fazer ao próximo, nesse caso, aos seus pais. E aí, eu disse que não seria uma aula e eu vou ser bem breve aqui mesmo, porque é mais uma reflexão sobre o tema, não é uma aula propriamente dita. E aí, o nosso próximo tópico é pregação sem palavras. E aí, aqui, porque a gente tem, às vezes, o equívoco de achar que você só prega quando você senta com uma pessoa, você abre a Bíblia, você apresenta para ela o plano de salvação, e enfim. E aí você entende que assim você está pregando. Mas não, como que a gente pode pregar sem palavras? É exatamente aquilo que nós falamos no primeiro tópico. É você viver na prática, sabe? É alguém que está ao seu lado ver você devolver o troco errado que te foi passado a mais. Você ali naquele momento não está dizendo, olha, você precisa aceitar Jesus, você precisa conhecer Jesus, você precisa... Mas foi te dado um troco a mais, um dinheiro que não pertence a você, e alguém que está ao seu lado vê você, por exemplo, falar, olha, tá errado aqui, me passou a mais, você devolver, você não tomar posse daquilo que é seu. É alguém, de repente, ver você se calar em um momento que poderia ser uma discussão, que poderia ter uma intriga, e você entender que aquilo não vai levar a lugar nenhum, e você entrar nessa discussão só teria problemas, e você, mesmo estando certo, dizer, ok, tudo bem, e decidir parar por ali para não ter que entrar numa discussão que não vai te levar a nada e que de repente pode deixar pessoas feridas. Então, tem diversas maneiras de pregarmos o evangelho com sabedoria e com a nossa vida, sem precisar de palavras. Olha só, porque algo que entristece muito a Deus, e eu vou ler essa referência, é isso. Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil. Então, aqui caiu na religiosidade, sabe? Fazer tudo que achava que estava agradando a Deus, mas o coração estava vazio, no coração não tinha sinceridade, era uma adoração vazia, fútil, algo que realmente não tocava a Deus. E está em Mateus 15, versículos 8 e 9. E aí, outra referência lá em Mateus 12, 34, que é uma referência bíblica que eu amo muito, que fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, às vezes, numa conversa que você pode nem mesmo estar falando a respeito da palavra, você pode estar tendo uma conversa informal, alguma coisa nesse sentido, mas olha só, o que está saindo da sua boca?
Se a boca fala do que o coração tá cheio, o que tem nesse coração aí? Então, essas palavras, as palavras que você profere, elas vão refletir aquilo que o seu coração tá sentindo. Então, o que tem aí? Tá cheio de amor, tá cheio de coisas boas, tá curado esse coração, ou tem mágoa, tem rancor, precisa liberar perdão, tá? Como que tá esse coração? Então, numa conversa que você nem mesmo propriamente estará falando do evangelho, você pode mostrar muito do que é essa pregação sem palavras, no sentido da palavra direcionada, bíblica. Se você diz ter o amor de Deus, como você pode usar palavras que não refletem esse amor? Se você diz que tem Deus e a sua boca fala do que o seu coração tá cheio, então, será que combina? Tem alguma coisa a ver eu tá falando palavrão, eu entrar em fofoca, falar mal das pessoas, eu reclamar, murmurar o tempo todo? Se eu tenho Deus, combina comigo? Isso, porque às vezes, se isso tá acontecendo ao mesmo tempo no coração e na boca de alguém que diz que tem a Deus, alguma coisa está errada. Porque esses tipos de coisas não combinam com alguém que tem Deus. A gente passa, sim, por provações e passa por situações difíceis e que às vezes dá vontade mesmo de reclamar e de murmurar. Mas quando a nossa confiança ela está 100% em Deus, a gente sabe que nós vamos passar por momentos difíceis, que nós vamos ser provados, mas a gente sabe que Ele está no controle e que no tempo dele nós vamos ser aprovados. Essa prova vai finalizar, essa prova vai acabar e ela é para o nosso amadurecimento. Então, nós não vamos reclamar, não vamos murmurar, porque nós sabemos em quem nós cremos. Então, o que sai olha só, aí tem uma outra referência bíblica aqui que eu acho que é interessante eu citar para vocês. Jesus disse que o que sai da boca contamina o homem, porque isso vem do coração. Lá uma questão que os religiosos, né, os fariseus, olha, Senhor, mas os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer, eles não fazem isso e tal, como que vão se purificar? E aí Jesus fala, olha, na verdade não é o que entra que torna o homem puro, é o que sai, porque o que sai mostra como está o coração. Então, uma maneira também de você apresentar Jesus, o amor de Jesus para os seus pais, para outras pessoas, é você ter esse coração curado em Deus. Porque você com o coração curado e restaurado em Deus, o que vai sair da sua boca que reflete o seu coração para essas outras pessoas, vai apresentar Deus, mesmo que você não esteja falando propriamente da Bíblia, da palavra com essas pessoas. E aí, para que a sua boca diga essas palavras purificadoras, se esforce para ter um coração segundo o coração de Deus. E aí, olha só, como mais que as nossas atitudes, como mais que nós podemos pregar sem palavras? Com a maneira que você se preocupa com o próximo, com a maneira com que você cuida do próximo. Você se preocupar com alguém que está passando por um momento difícil, que precisa de um amigo, que precisa ser ouvido, e você ouvir essa pessoa com todo amor, com toda entrega. Você está pregando sem palavras. Você ajudar um necessitado, se você tem condições, e uma pessoa que está passando por um momento de necessidade, e é o que nós mais temos visto nesses dias de coronavírus que se espalha por toda a nossa nação, pelo mundo, quantas pessoas necessitadas. Então, você acudir alguém que está em um momento de necessidade extrema, isso é uma pregação sem palavras também. Você ajudar, gente, um agasalho para um morador de rua que seja, você está pregando sem palavras. Então, tem inúmeras maneiras de nós fazermos isso. E em casa, com os seus pais,
Você pode pensar, e você como filho, cada filho, cada lar, cada família tem as suas singularidades, tem os suas próprias manias, os seus jeitos, os seus costumes, enfim. Então, avaliando quais são esses costumes da sua família, quais são esses jeitos, o que agrada, o que não agrada, você pode aí pensar em maneiras que você pode apresentar Jesus para os seus pais, em casa. Então, e já partindo aqui para a conclusão, você pode estar nessa situação de ter pais que estão numa crença diferente da sua, né? Que não professam a mesma fé. Mas você pode apresentar, sim, Jesus aos seus pais e a outras pessoas que você ama também, de repente um irmão, uma irmã que não compartilha a mesma fé, falando desse amor, vivendo esse amor, vivendo a palavra, sendo um exemplo de cristão e sempre se colocando no lugar do outro e lembrando que o mandamento do Senhor para nós é: ide, fazei discípulo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, por que não começar aí da sua casa, né? Tem os seus amigos próximos ali que você de repente deseja também alcançar para Jesus e faça isso. Mas se você se enquadra nesse padrão do nosso tema, da nossa aula hoje, de ter pais que ainda não conhecem a Jesus, comece por casa, comece por eles. E nada mais lindo do que você, com as suas atitudes, conseguir apresentar Deus à sua família. Significa que você realmente está no caminho certo e que o amor de Jesus está transbordando através da sua vida. Deus abençoe, um abraço e eu espero logo estar ali na nossa rodinha batendo papo com vocês e debatendo sobre as nossas lições, que é sempre um momento muito gostoso. Confesso que é desconfortável ter que fazer isso por uma câmera, por um celular, porque a gente gosta mesmo de estar junto. Mas se Deus quiser, logo nós poderemos fazer isso novamente. Até mais!